Oi, tudo bem? Eu sou Ralph de Bugalho e este é o Vlog do Escritor. Algum tempo atrás eu parei para revirar meus arquivos, dar uma olhada nas minhas pastas do computador e eu percebi que dentro de todos os projetos que eu começo, de escrita, ou de qualquer projeto eu acho, eu só consigo concluir realmente, só consigo chegar até o final de uns 30% do que eu faço. Pode parecer pouco, mas mesmo assim, nesses últimos 15, 16 anos eu escrevi acho que uns 15 livros, então isso quer dizer que eu pelo menos concebi aí uns 60 ou 70 livros que eu não acabei. Então hoje eu quero falar com vocês, quero conversar com vocês sobre isso. Eu vou propor a pergunta: quando é a hora de desistir de um projeto, de abandonar um projeto? Eu não sei se vocês passam por isso também, se vocês também enfrentam esse tipo de momento crítico de largar alguma coisa que você está fazendo. Então vamos falar sobre isso hoje. E eu separei aqui 6 razões pelas quais eu desisto dos projetos, porque em algum momento eu paro e falo assim, olha, não vou adiante porque não tem futuro isso aqui. A primeira delas, a primeira dessas razões é a imaturidade ou despreparo meu. Várias vezes eu penso em um projeto, eu penso numa história, eu penso em fazer alguma coisa e eu não estou pronto para isso ainda. Eu não tenho preparo, sei lá, maturidade intelectual, não tenho o conhecimento teórico, eu não tenho a preparação prática para fazer aquilo, sabe? Então chega um momento que eu começo a fazer, às vezes, já começo a escrever um trabalho e quando chega lá pelas, sei lá, 30, 40 páginas depois, eu me dou conta que eu não tenho aquilo que eu precisava para poder fazer aquela história seguir adiante e não sei nem por onde começar a pesquisar. Isso aconteceu com um dos meus livros, que eu acabei recentemente, esse eu consegui concluir, mas eu comecei a escrever ele em 2009 e chegou um ponto que eu não consegui avançar mais e me deu uma crise ali, eu não consigo mais avançar nessa história, não me sentia preparado, não me sentia desapegado da história a ponto de poder falar sobre ela, não me sentia isento para falar sobre aquela história. Então eu abandonei esse projeto por vários meses, por alguns anos, na verdade, eu abandonei por um bom tempo, e depois, como é uma história que eu queria contar, que eu precisava contar, eu retomei esse projeto e tive que começar do zero. A ideia era parecida, mas a execução foi totalmente diferente. E no final o resultado deu certo, mas isso deu um intervalo aí de 2009, eu acabei em 2015, então foram uns 6 anos trabalhando nesse projeto, com as interrupções no meio. E eu precisei de um afastamento desse trabalho, precisei de um tempo para fazer outras coisas, para ter uma clareza do que eu queria dizer ali. Um projeto que eu abandonei, mas que eu voltei depois. Inclusive, vários projetos que eu tenho abandonados hoje, eu pretendo voltar em algum momento no futuro. Esse é o primeiro motivo que eu abandono meus trabalhos. Eu tenho vários projetos de ficção científica, por exemplo, que eu não sigo adiante porque eu não me sinto dentro daquele meio que estou falando, dentro daquele cenário que estou falando, eu não me sinto pronto para falar sobre aquilo. A segunda razão para desistir é a ausência de sentido. Às vezes a ideia parece ser muito genial, mas quando eu começo a escrever, eu vejo que aquilo ali por que eu estou fazendo isso, sabe? E não vejo mais propósito, não vejo mais sentido, não me parece que a execução chega perto daquilo que eu pensava, não me parece que aquilo vai levar a algum lugar, então simplesmente acho que naquele momento eu abandono e não volto mais. A terceira razão é quando eu me deparo com um problema intransponível, quando eu chego a algum ponto da história que eu não consigo mais solucionar, não consigo mais ver uma saída para os personagens, não consigo saber para onde a história vai seguir, e não consigo encontrar nenhuma solução que não seja um clichê ou uma resposta pronta ou algo que seja muito óbvio. Então isso me desmotiva e eu largo o projeto nesse ponto. Às vezes eu até retorno para ele, porque daí me vem depois, sei lá, de uns meses, de uns anos, me vem uma ideia para aquilo ali, eu volto e posso continuar, mas quando chega um ponto na história que eu não consigo mais seguir adiante e que eu não vejo mais saída para aquilo, eu abandono. A quarta razão é a falta de resultados, mas isso não é tanto na escrita, porque a escrita não tem resultado per se, né? A gente faz isso aqui sem esperar muita resposta depois. Mas quando eu digo resultado é quando eu faço um projeto mais a longo prazo, um projeto que demanda muito investimento de tempo, muito investimento de atenção e horas trabalhadas e que não vai a lugar nenhum. Por exemplo, a revista Samizdat, que foi um projeto que eu toquei durante quase 10 anos, e que eu gostava muito de fazer, chegou um ponto que eu realmente vi que não ia, sabe, então, demandava um tempo, demandava uma dedicação para aquilo e que não ia a lugar nenhum. 30 pessoas escrevendo para revista, mas não dava visibilidade nenhuma para ninguém, sabe, chegou um ponto que já não valia a pena mais seguir adiante abandonei.
E isso com outros projetos também. Por exemplo, tinha um blog de fotografia que eu fiz, que eu toquei por uns anos, e chegou um ponto que já não tinha mais o que dizer, então tomava muito tempo. Então a falta de resultados, você investir muito tempo em algo, em um único projeto, e não sair do lugar, é uma coisa que me desmotiva muito, e daí eu não vejo sentido mais em seguir. A quinta razão é para seguir, é para trabalhar em projetos mais empolgantes, em outros projetos mais empolgantes. Isso é muito comum, isso realmente é muito comum comigo. Eu já disse que eu trabalho em vários projetos ao mesmo tempo, então é por causa disso. Às vezes eu estou escrevendo um livro, enquanto eu estou escrevendo esse livro, começam a me surgir ideias para uma outra história, às vezes uma história paralela dentro daquele próprio mundo, e daí eu vou e começo a escrever essa outra história, eu não aguento. Quando eu estou chamado para uma história, eu não consigo esperar muito tempo, eu não consigo me contei, eu vou e faço, e começo a trabalhar em 2 projetos ao mesmo tempo, daí às vezes abandono um, continuo no outro, depois eu abandono esse outro e volto pro primeiro, e assim eu vou alternando. E se por acaso o segundo projeto é muito mais importante, muito mais relevante do que o outro, eu abandono o outro e sigo por diante nesse segundo. Mas esse talvez seja o mais comum comigo. E por fim, o sexto motivo, a sexta razão, é a fadiga, quando já exauriu. Isso também tem a ver com projetos mais a longo prazo, né? Tipo da Samisa, que foi um projeto a longo prazo que vai exaurindo a energia, vai exaurindo a disposição. Foi acontecer com o meu blog de viagens também, que 7 anos trabalhando nesse blog de viagens, muitas centenas de artigos escritos, e chega um ponto que começa a exaurir, já não, sabe, você já se sente cansado de fazer aquela mesma coisa sempre. Então é bom dar um ponto final, ou pelo menos uma pausa, para você fazer outras coisas sem ficar se prendendo aquilo o tempo todo. Eu gosto muito dessa sensação de completude, sabe, de você fazer uma coisa começo, meio e fim, terminou, vamos seguir adiante. Eu não ficar muitos anos numa mesma coisa me cansa. Eu não consigo fazer projeto tão a longo prazo assim, sem me desgastar e sem perder um pouco o tesão do negócio, sabe? Você tem que estar empolgado para fazer aquilo ali. Se você ficar muito anos na mesma coisa, você começa a se repetir e a sua linguagem começa a murchar. Por exemplo, nesse meu blog de viagem, o começo era muito divertido, cheio de piadinhas, cheio de sacadas inteligentes. Depois, no final, já estava assim, putz, que saco, sabe? Então a fadiga é complicado. Isso também acontece quando você demora muito tempo para escrever um romance. Às vezes você passa anos e anos escrevendo romance, e daí chega um ponto que você já está saturado e quer acabar logo, e o final acaba ficando meio frouxo porque você já está exaurido. Em romance eu não sinto tanto isso, mas já aconteceu também de ficar muitos anos em cima de um projeto e chegar no final já, putz, graças a Deus acabei. Esses são 6 motivos que eu pensei sobre isso, sobre abandonar o projeto. Aliás, eu estou fazendo esse vídeo porque eu comecei um projeto esse mês passado, que foi do Clube do Livro aqui no canal, e eu já estou desistindo. Primeiro porque eu não consegui ler os livros, eu estou trabalhando em outro projeto esse mês que me tomou muito meu tempo, então eu não consegui ler os livros, e são livros curtos, sabe? Então, desculpa gente, eu não consegui fazer isso. E o resultado assim não participou tanta gente quanto eu imaginava. Teve gente que participou, obrigado por participar, mas o resultado foi bem aquém do que eu imaginava, então eu vou embargar isso temporariamente, depois a gente pensa como é que a gente faz, mas a princípio o Clube do Livro acabou. Então é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, gente. Eu quero saber de vocês quais são os motivos para vocês abandonarem esses projetos, se vocês têm uma estatística de quantos projetos vocês conseguem concluir ou acabar, então me conta aqui no comentário. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, assina o canal se não assinou ainda, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.